aí, galera, bora falar de redação? Hoje eu quero mostrar para vocês como foi a estrutura do meu tema de redação do ano de 2024 no Enem. Eu vou trazer aqui todo o desenvolvimento estrutural, aquilo que eu pensei e como eu organizei as minhas ideias. Eu vou trazer também o texto que eu escrevi no INEP no ano de 24. Então eu vou fazer uma aula em que nós vamos organizar esse sistema de acordo com aquilo que é usado dentro do INEP, mas também com as teorias que eu ensino em sala de aula. É lógico que você já tem essas aulas todas detalhadas dentro da nossa plataforma. Aqui eu vou fazer apenas uma abordagem dentro da parte teórica e depois a leitura do meu texto. Eu não vou especificamente ensinar mais uma vez a teoria de redação, essa coisa toda. Então vai ser uma aula com uma abordagem muito objetiva para que a gente possa compreender na prática as estratégias que eu utilizei dentro da construção do meu texto. Beleza? Bom, o primeiro passo foi mostrar o modo como eu estruturei a minha introdução, dividida em 3 partes que são preto, vermelho e verde. Coloquei a alusão inicialmente, que é o contexto com o repertório sociocultural que nós utilizamos. Depois eu trabalhei um contexto, trazendo essa alusão para a realidade, defendendo o meu ponto de vista. Esse momento é muito importante da construção do texto. E finalmente, no projeto de texto, eu mostrei a minha abordagem final, preparando a argumentação que eu utilizaria dentro da minha redação. Já no desenvolvimento 1, eu usei a estratégia do texto expositivo. Dividi em 3 momentos, preto, vermelho e verde, que são tópico frasal, argumento principal e desfecho. No tópico frasal eu apresento o meu argumento que eu citei como base da minha introdução. No argumento principal, eu vou fundamentar esse tópico frasal, trazendo aqui um repertório sociocultural que legitima aquele pensamento que eu abordei no início. E, finalmente, o desfecho, sempre com uma ideia conclusiva, e vou apresentar aqui um exemplo da atualidade com um comentário que seja conclusivo em relação ao que eu abordei no início. Saí daquela ideia e vim aqui para o desenvolvimento 2 com o parágrafo problematizado. Repara que eu continuo com preto, vermelho e verde, mas eu tenho agora essa ideia aqui, que é o que a gente chama de repertório ou argumento acessório. A função do argumento acessório é apoiar o principal. E como nós estamos falando de um texto critério Enem, esse argumento principal, ele precisa ser muito prático, muito voltado para um exemplo, para que a proposta de intervenção ela seja abordada a partir do que você tem aqui. Então, esse momento eu costumo trabalhar nas minhas redações única e exclusivamente exemplos da atualidade. Eu trago situações práticas, eu busco influências como ditados populares, problemas que são vividos da abordagem que a banca quer. Então aqui eu falo tudo que é de problema, com foco em apenas uma única ideia. Coloco ideias gerais, mas eu foco apenas em um único problema. Problema esse que eu vou, no último momento da redação, intervir. Nós vamos fazer a proposta de intervenção, que é um parágrafo muito prático, muito técnico, com 6, 7 linhas, vai depender da estrutura que você fizer. Se você seguir a minha orientação aqui, você vai fazer um parágrafo expositivo, que é um pouquinho menor, e um parágrafo de proposta de intervenção, como eu disse, técnico, em que a gente consiga abordar todos os elementos da intervenção, que são agente, ação, meio e efeito. Além disso, você precisa ter um texto detalhado. Eu costumo detalhar o agente, eu detalho o meio e eu detalho o efeito quando eu chamo o efeito de finalidade. E eu construo minha redação dentro dessa técnica e dessa estrutura. Esse é um resumo daquilo que eu penso sobre a estrutura e também foi a estrutura que eu utilizei no ano de 2024. Agora a gente vai dar um tempo e em seguida eu volto para fazer a abordagem do meu texto e vou mostrar para vocês como ficou a minha introdução do tema de redação que envolvia a valorização da cultura africana no Brasil. Beleza?